Auxiliadora dos cristãos, São José, Divino Menino Jesus de Praga. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. São Francisco de Sales. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, sejam bem-vindos a essa nova conferência. Então, sem delongas, né? O objetivo da conferência hoje é a de analisar certas características de algumas virtudes ligadas à relação que nós devemos ter com os outros e mostrar como essas virtudes têm estruturas que dependem, são interdependentes, a mesma estrutura para virtudes diferentes, e elas são virtudes diferentes porque elas vão lidar com pessoas diferentes. E mostrar como o modo como vocês imprimirão na casa de vocês, na família de vocês, uma relação com os filhos de vocês, e que os filhos de vocês terão com vocês, e que vocês terão com outros superiores dos filhos de vocês, por exemplo, professores, ou, que bem, é o caso mais comum de, além dos pais, outros superiores para filhos, né? É mais raro outro tipo de superior, de modo geral, é além dos pais, os professores. E as relações que os filhos de vocês terão com esses outros superiores, que não são da família, de como isso vai repercutir de maneira imensa no modo como eles se relacionam com Deus, certo? Então, de onde eu tirei essa conferência? Bem, é de um artigo de um padre francês, já um tanto citado por nós aqui lá, um padre Sérgio Thomas Boninot, o sobrenome parece italiano, mas ele é francês, ele é um dominicano, lá de Toulouse, que é um dos maiores centros dominicanos do mundo, né? São Domingos passou por lá, justamente, e não só isso, né? Ele realmente se estabeleceu lá por muito tempo, apesar de ele estar enterrado em Bolonha, mas durante muito tempo, né, a vida de São Domingos se deu por ali, em Toulouse, no sul da França. O padre Boninot, ele fica entre Roma e ali, e um outro lugar, mas, de maneira geral, professor no Angélico, a faculdade dos dominicanos em Roma. Durante um tempo ele cuidava também da revista Tomista, essa revista que tem mais de 100 anos, com publicações trimestrais. Uma vez eu estava conversando com ele e falei, padre, ele não é mais, né? Mas eu falei, padre, como superior da revista Tomista, o que o senhor faz, assim? Ele falou, eu procuro achar desculpas para recusar artigos, né? Porque deve escrever cada bobagem, né? E pedir para publicar depois. Tem gente que se acha tomista e não é. Bem, então, vamos lá, né? Baseado no... Ele escreveu um artigo sobre virtudes sociais e o sentido de Deus, o senso de Deus, de acordo com São Tomás. Então, vamos lá, sem mais delongas, e lógico, como toda conferência, é igual montar um quebra-cabeça, né? Você vai montando as peças mais óbvias e depois aquele enorme céu azul a gente deixa para o final, né? Que é difícil de encaixar uma coisa com outra. Então, ao final, todo o quebra-cabeça estará montado, né? Mas já deixo claro, então, nós vamos considerar certas virtudes com a finalidade de mostrar o quanto o modo de vocês se relacionarem entre vocês em casa tem uma implicação brutal no modo como os filhos de vocês vão aderir à religião católica e vão aderir a uma vida dedicada a Deus, ainda que não seja na vida religiosa, ainda que seja no casamento, né? Essa é a linha mestra, o eixo dessa conferência. Lógico, regra número 0, né? A mais importante, assim, tudo que é dito aqui, como em todas as jornadas que sempre foram feitas, a gente observa assim, que vocês, lógico, vão perceber certos defeitos no modo de vocês levarem as coisas, como a gente, padre, nos retiros, a gente percebe também da nossa parte, né? Então, nada de pânico, de sair correndo aí para implementar soluções que serão, de maneira apavorada, que serão piores que os problemas, né? Refletir, e soluções podem demorar um certo tempo para serem encaminhadas, né? Bom, dito isso, também São Tomás, na Suma Teológica, ele agrupa 3 virtudes no que ele vai chamar de virtudes de veneração.
um certo modo de relacionamento de veneração com um superior. Bem, a primeira virtude de veneração é a virtude da religião, que é responsável por regular nossas relações com Deus, nossos atos para com Deus. Então, como é que eu assisto missa, como é que o padre reza a missa, como é que se faz uma promessa, como é que se cumpre uma promessa, as orações, penitências, etc., são atos. A virtude da religião, ela não diz respeito a Deus diretamente, ela diz respeito a Deus de maneira indireta, aperfeiçoando os atos que nós fazemos para prestar culto devido a Deus, certo? É uma virtude que vai fazer com que nossa relação com o nosso Criador seja bem feita, certo? Depois tem uma outra virtude que vem em seguida, que é a virtude da piedade, que é um termo um tanto técnico em teologia moral, de maneira que as pessoas entendem como piedade, como assim, uma pessoa que tem muita devoção, etc. Em teologia moral é um termo técnico para virtude que põe ordem nas nossas relações com os nossos familiares, sobretudo os nossos pais. Virtude da piedade. E depois a virtude da deferência, ou respeito, como chamem como quiser, que regula nossas relações com outros superiores que não são superiores à família. Então, professores, por exemplo, ou meu superior no trabalho. Bem, e São Tomás, ele está longe de agrupar essas virtudes de maneira, lógico, como vocês devem ter percebido, de maneira aleatória, elas formam um sistema. Elas têm uma relação estrutural comum. Mais ou menos como se eu usasse a mesma estrutura em arquitetura para construir 3 casas que vão servir a propósitos diferentes, mas como são propósitos um tanto semelhantes, eu posso aproveitar a mesma estrutura em arquitetura, mudando algumas outras partes da casa, mas a estrutura fundamental dos edifícios vai ser o mesmo. Então, São Tomás ele não fala isso claramente, já vou dizer por quê, mas refletindo um pouco sobre essas virtudes, fica claro para nós que as virtudes que fazem com que nós nos relacionemos direito com outras pessoas que não são Deus, com outros superiores que não são Deus, que são criaturas, nossos pais e outros familiares, e outros superiores fora da família, que elas vão acabar sendo um terreno em que uma boa relação com Deus vai ser semeada, vai ser favorecida, vai ser bem disposta. E que vai, então, permitir com que, no caso, aplicando direto, né, os filhos, neles surja uma noção adequada, a partir do modo como eles se relacionam com superiores criados, como é que deve ser uma relação com o superior incriado deles, né? E como é que isso é o que a gente chama de senso de Deus. Não é um negócio vago, é fruto da reflexão da inteligência a partir de fatos concretos da vida dos filhos de vocês, que façam com que eles possam, por reflexão, e pouco a pouco, quanto mais a gente reflete, mais nítido fica, né? Pouco a pouco ter uma visão nítida de como é que é uma relação exemplar com Deus, certo? Bem, hoje em dia existe uma verdadeira guerra contra a noção de hierarquia. Quem pôde fazer estágio de licenciatura na escola pública, né, e não só na escola pública, vê isso de maneira assim evidente. Tá? Autoridade e hierarquia é sinônimo de fascismo. Tá? E bem, está longe da área de consideração nossa hoje nessa conferência, nem vou entrar aqui, vou realmente segurar a tentação, mas fascismo está longe de ser só, tal como hoje, assim, a concepção adequada hoje usada, né, de fascismo, está longe de ser um sistema partidário político. Isso é só um desdobramento, num caso particular, de um modo de vida fascista, certo? Michel Foucault explica isso, Deleuze e Guattari, alguns filósofos franceses contemporâneos, modernos, contemporâneos, na verdade, que explicam muito bem isso daí, né? De como as pessoas têm uma estrutura, há pessoas que têm uma estrutura de vida
que é classificada de fascista, certo? Dentre essas coisas está a defesa da noção, da implementação de autoridade, de hierarquia, né? Agora, lógico, a noção que esse pessoal tem de hierarquia está longe da noção católica, né? Que é caricaturizada nessa noção de fascismo, né? Definitivamente a noção de autoridade e hierarquia católica passa anos-luz de distância de qualquer noção classificável de fascista hoje em dia, é uma noção absolutamente fundada na natureza humana, né? E que, nunca me cansarei de dizer isso, a autoridade, ela está lá para fazer o inferior chegar onde ele jamais chegaria sozinho. Não está lá para se aproveitar de ninguém, para pisar em ninguém, para explorar ninguém. A autoridade está lá para fazer a pessoa chegar onde ela jamais chegaria sozinha. Bem, e assim também de maneira generalizada à nossa volta, né? Os filhos de vocês não vão ser as únicas vítimas do total combate contra a noção de hierarquia e de autoridade. Nós somos constantemente, de maneira, no mínimo, passiva e por osmose, expostos a influências que têm implícito ali, naqueles comportamentos, naquelas ideias defendidas, a diminuição, ou então a franca oposição à noção de hierarquia e de autoridade, né? E se nós não nos damos conta disso daqui, né, nossa vida familiar vai ficar igual, ou então vai ter uma aplicação da noção de autoridade e de hierarquia errada, ou então uma aplicação que aquém do que deveria ser na nossa família, de hierarquia, de autoridade, de maneira defeituosa, torta, né? Ou de maneira, por exemplo, quando São Paulo fala para os pais não exasperarem os filhos, não conduzir os filhos de tal modo que, assim, de fato em fato, ao longo da família, da vida cotidiana na família, todo dia, os filhos começam a ter raiva dos pais e ódio dos pais, porque o pai é um truculento, né? A mãe, bem, o que a gente chama hoje em dia de relações tóxicas, né? Para atualizar o vocabulário escolástico medieval. Então, seria isso, né? Então, quando São Paulo fala, não exaspereis os vossos filhos, pais não tenham relações tóxicas com os seus filhos, né? Então, isso é consequência de que, quando nós olhamos à nossa volta, né, pergunta que eu faço, quem hoje, a partir do que vê à sua volta, consegue conceber um conceito adequado do que é uma hierarquia equilibrada? Não tem, né? Definitivamente não tem. Isso tem consequências nos nossos filhos e em nós, né, de dispor mal uma relação com autoridades e com hierarquias, sejam criadas, pais, professores, chefes de trabalho, ou hierarquias nomeadas ali, por exemplo, no seminário, eu lembro quando, se você era chefe de um serviço, você podia ter um grau hierárquico menor no seminário, então você podia ser só um leitor ou tonsurado, né? Mas se você era chefe daquele serviço, o diácono te obedecia naquela esfera de intervenção, lógico, né? Há casos, inclusive na época dos primeiros séculos da igreja, em que bispos tiveram que ser julgados, né? E o Papa nomeou subdiáconos para compor os juízes do tribunal eclesiástico para julgar os bispos, e eles tinham poder jurídico sobre aqueles bispos, né? Para sentenciá-los, né? Em nome do Papa. Mas essas coisas as pessoas não têm noção hoje em dia. Então, eu chego na casa, por exemplo, eu chego lá em casa, né, na casa dos meus pais. Aí, meu pai fala assim, bem, deixa o sapato aí fora e põe esse chinelo aqui, essa pantufa, porque eu limpei a casa ontem, hoje não quero que entre poeira, né? É óbvio que eu faço, mas por uma questão de noção justa e adequada de que autoridade meu pai tem na esfera de intervenção dele, já vai ficar claro aqui. E eu não falo assim, não, imagina, eu sou padre, então absolutamente eu tenho uma qualidade superior à sua, então eu não vou te obedecer. Isso aqui está completamente fora da realidade, isso aqui, né? Então, a consequência é que o modo como a gente vê a hierarquia hoje em dia, né, predispõe mal as pessoas a terem uma relação correta com Deus por meio da religião. Lembre-se, religião vem de religar, que é de restabelecer uma relação
que não deveria ter sido quebrada entre as criaturas e o Criador delas. Bem, então, prossigamos. Como vocês sabem, existem 4 virtudes cardeais, né? Prudência, justiça, fortaleza e temperança. Elas são cardeais, assim, porque cardo em latim é a dobradiça da porta sobre a qual ela se apoia e ela gira. Então, as virtudes cardeais apoiam, dão sustentação ao comportamento, ao movimento, aos atos das pessoas. E existem, além dessas 4 virtudes, imaginem como se elas fossem planetas, e bem, assim como planetas têm luas, existem virtudes que ficam gravitando em torno dessas 4 virtudes cardeais, como são virtudes que têm uma certa subordinação a elas. E por quê, padre? Porque elas têm bastante semelhança com a virtude com a qual elas se relacionam, mas não realizam aquela noção de maneira perfeita. Então, não vou me alongar, vou direto dar os exemplos que têm diretamente a ver com o assunto da nossa conferência. Então, por exemplo, a virtude da justiça é a virtude que nos faz dar a alguém aquilo que lhe é estritamente devido, de modo a restabelecer uma igualdade. Então, me presta R$100 que amanhã eu te devolvo. A partir de agora, eu devo, em justiça estrita, devolver aqueles R$100 para aquela pessoa. R$100, R$100. Estabelecer uma igualdade. Se eu devolver 99, eu não fui justo. Se eu devolver 101, isso vai passar, já não vai ter mais relação estrita com a virtude da justiça. E depois é uma coisa, então, que é factível, né? Uma pessoa com outra. Um devedor com outra pessoa que lhe emprestou, e que é possível, tem ali uma proporção entre um e outro. Agora, imaginem, vamos direto no que nos interessa, imaginem Deus, né? Quem aqui acha que é capaz de retribuir para Deus de maneira estritamente justa, né? De modo a não dever mais nada para Deus, tudo que Deus já deu para a gente? Ninguém seria louco de pensar um negócio desses, né? Não é possível devolver para Deus de modo a quitar qualquer coisa que nós devamos a Ele, de maneira a pôr um término no que nós devemos de retribuição a Ele. Então, nossas relações com Deus têm a ver com a virtude da justiça, porque consiste em devolver a Ele algo que lhe é devido, mas nunca vai ser possível pagar. Então, não pode ser a virtude da justiça que regula isso, é uma virtude anexa à virtude da justiça, que gravita em torno dela e que tem relações com ela, mas que não realiza a noção de justiça de maneira exata. Também com nossos pais. Essa história dos filho que pensa assim, de qualquer modo, quando eu tiver 18 anos, eu vou sair de casa e não vou fazer, e assim não devo mais nada aos meus pais, uma noção completamente fora da realidade. Posso falar por mim mesmo, nunca passou pela minha cabeça essa história de que a partir de 18 anos eu faço o que eu quiser. Isso é contra a virtude da piedade. Pro resto da vida, os filhos vão ser devedores de maneira impagável a certas coisas que os pais fizeram por eles. A começar por uma colaboração concreta e real em fazê-los existir. Só que é impagável isso aqui. Defendê-los de perigos, orientá-los para coisas na vida, né, que uma orientação pode ter uma consequência brutal na vida de alguém, ou a ausência dessa orientação pode ter também consequências assim incalculáveis, né? A gente nunca vai poder dar para os pais tudo que eles merecem da nossa parte, né? Bem, então são virtudes que estão ligadas à justiça, mas que não são virtudes da justiça em sentido estrito, né? Essas 3 virtudes, elas não estão colocadas por acaso, elas formam um sistema. Elas formam uma ordem em que a virtude principal, que vou dizer assim, vai dar origem às outras, né, é a virtude de religião. Definitivamente, o modo como as famílias aplicam para concretizar na vida cotidiana, doméstica,
modos de se relacionar entre si, os seus membros se relacionarem entre si, são deduzidos a partir da religião. Já insisti muito, se vocês quiserem ter as conferências que eu fiz há anos atrás lá em São Paulo sobre o rito romano tradicional, a formação de uma cristandade, que no começo fala um tanto sobre um livro chamado A Cidade Antiga. Esse livro eu recomendo, assim, enormemente. É um livro de história que mostra como, muito antes dos romanos e dos gregos, e também dos povos da Índia, que o mesmo povo que deu origem a eles são bem os indo-europeus. Mas isso vale também para as outras, ele analisa essas sociedades, mas isso vale para outras também. Poderia valer para as sociedades do Oriente longínquo, Japão, China, né, africanas, etc., e índios na América, de que eles organizam as famílias deles e depois das famílias as relações governamentais e a estrutura econômica deles, então de plantio, de colheita, de leis de compra e venda e de propriedade, etc., a partir da religião. Por isso, a palavra culto, cultura e cultivo não é por acaso que elas têm a mesma raiz. Elas são profundamente ligadas umas às outras. É por uma certa noção da divindade que uma tribo ou um clã vai dividir as festas religiosas ao longo do ano, que tem como finalidade pedir que o plantio, a colheita, a caça sejam frutuosas, que problemas climáticos do inverno, ou do verão, ou da seca, ou da chuva, sejam afastados. E para isso é feito um culto, em vista de manter o cultivo, a economia do lugar, e isso produz toda uma cultura social, de estrutura social, política, né, em vista de garantir um certo culto devido à divindade, e ao mesmo tempo é esse culto que produz como consequência estruturas sociais, políticas, econômicas, culturais. Então, é a visão que alguém, uma religião dá para as pessoas, né, de como é que elas devem se relacionar com Deus, que a partir delas vão deduzir assim, então em casa eu devo organizar as coisas de tal jeito. Não tem sentido que em casa as coisas sejam organizadas de um modo a boicotar o catecismo sábado de manhã aqui, certo? É necessário ter uma coerência. O modo como as famílias são estruturadas, o modo como os casamentos são encaminhados, como a educação dos filhos, a gente vai falar disso, é encaminhado, recebe consistência e forma a partir da visão de religião que esses pais têm. Lembre-se, a virtude da religião é a virtude de veneração por excelência. O objeto dela é um objeto que não tem outro superior, é Deus. E a partir daí é que isso vai repercutir no nosso modo de se relacionar com os nossos pais. E depois no nosso modo de nos relacionarmos com os nossos outros superiores. Então, por exemplo, os professores devem saber, que isso é mais complexo que isso, mas que a autoridade que eles têm sobre os alunos na sala de aula são os pais que dão para eles. Essa história da escola começar a falar coisa contrária do que os pais ensinam em casa, isso aqui bem, não preciso nem comentar o quão incompatível é com essa noção de virtude, de religião, piedade e de deferência com outros superiores, né? O professor está ali porque o pai escolheu ele para o filho dele. Ao mesmo tempo, lógico, uma instituição de ensino tem seus princípios e o pai escolheu porque, em princípio, está de acordo com o que a instituição ensina, né? Então, não é tão simples falar assim, o professor, se ele falar um ai diferente do que é lá em casa, né, vou pedir a cabeça dele. Não é assim. Então, mas Deus é um princípio primeiro e que confere, então, aos pais autoridade sobre os filhos e os pais conferem aos outros autoridade sobre os filhos deles, numa certa medida, numa certa esfera, né? E a honra e a veneração devida aos pais, aos superiores, são, então, uma participação na honra
e na veneração que são devidas a Deus e que nós damos para Deus. Então, um simples, breve parênteses, o que é uma participação? Isso aqui não só um capítulo de manual de filosofia, mas até dá livros, né? Que dá origem a livros, mas, em resumo, participar significa receber de outro algo que ele tem por ele mesmo, você não tem, você recebe dele num certo grau. Então, a água, por ela mesma, ela é fria. Se deixar ela lá tal como ela é, por sua natureza, ela tende a esfriar. E o fogo, por sua natureza, é quente, tem calor nele mesmo. Quando você coloca a panela com água no fogão, o fogo vai comunicar, numa certa medida, o calor que ele tem por ele mesmo para a água, que não tem calor por ela mesma. E esse calor vai ser recebido numa certa medida. Até quando, padre? Até 100 graus. A água não consegue receber mais que isso. Pelo menos estado líquido ali. Então, enquanto a água ali para usar. Então, a água participa do calor do fogo. Ela recebe uma qualidade que ela não tem por ela mesma, recebe de alguém que tem por ele mesmo, e numa certa medida. Os pais participam da autoridade de Deus e os outros, na medida em que os filhos ainda estão ligados aos pais, recebem a autoridade delegada dos pais. Então, São Tomás indica que uma atitude de vida, um modo de viver, que seja uma atitude religiosa, é a fonte e o modelo da piedade para com os pais e da deferência para com os superiores. Então, é evidente que alguém aqui que apareça aqui na capela e que comece a se converter, ela vai começar a mudar o comportamento dela em casa com os pais. Porque a partir de agora ela tem uma outra noção de como é que ela se relaciona com Deus. E a partir de agora isso vai ter consequências com os pais, porque a pessoa vai entender que os pais estão ali participando do governo de Deus, numa certa medida na vida dela. Mas outras considerações também podem ser feitas no sentido inverso. Por quê, padre? Porque o ser humano, então a gente está tratando, assim, vamos dizer, da dependência intrínseca mesmo, do ser dessas virtudes, né? Nelas mesmas, como elas são nelas mesmas. Acontece que o nosso modo de conhecer as coisas é no sentido contrário. Nós conhecemos primeiro as coisas que estão diante dos nossos olhos, e casos concretos e particulares, para depois a gente refletir nisso e conhecer melhor coisas que a gente não vê. Eu lembro um professor na USP que falava assim, logo primeira semana de aula, ele falava assim, era fantástico, assim, e ele comentava sobre Descartes, né, e ele falava, veja, vocês estão iniciando então um curso de filosofia e vocês vão ver que muitas coisas, muitos conceitos, muitas coisas das quais nós vamos falar aqui são abstratos, lógico, e portanto não tem como representar, às vezes, de maneira adequada por uma imagem na imaginação. Isso acontece um pouco todo dia, então, se eu falar para você assim, existe uma figura geométrica, um tridimensional, né, de 1000 lados, que se chama quiliágono. E se eu der para vocês simplesmente, ou para um matemático, né, falar que a aresta, né, dessa figura geométrica é de 2 centímetros, ele vai calcular superfície, área, volume, centro gravitacional, um monte de coisa. Né? Só que é inútil ele tentar imaginar com uma precisão absoluta na imaginação dele 1000 lados. Ele vai ter um negócio meio vago na imaginação dele. Apesar da noção daquela figura geométrica ser extremamente precisa, e ele conseguir calcular de maneira precisa um monte de coisa em matemática, mas não dá para imaginar com precisão visual os 1000 lados. Nossa imaginação não tem essa capacidade. Igualmente, ele falava, então, assim, né, quando a gente estiver falando de substâncias, ou então de essências, ou então de relações, e etc, etc, se você falar assim, professor, estou conseguindo imaginar, você não entendeu nada, né? Então, lógico, a gente parte primeiro, assim, das coisas mais visíveis, né, que são mais presentes na nossa vida cotidiana, para depois chegar em conceitos mais abstratos, né? E, portanto, levando isso em consideração, o nosso modo natural de conhecer as coisas, a gente consegue dizer, com razão, de maneira justa, que, apesar da noção que a nossa religião dá sobre quem é Deus,
quem somos nós e como é que essa relação deve ser feita, que as pessoas vão ter uma noção muito adequada disso a partir da vivência concreta que elas têm de como é que elas se relacionam com os pais delas e com as outras autoridades. É como que uma vivência palpável, concreta, visível, que a pessoa sente na pele dela, que serve de modelo para ela aplicar isso com Deus depois. E que, nesse sentido, então, que essas virtudes de piedade e de deferência vão acabar de respeito, né? Vão ser fundamentais para dar para a pessoa uma noção de como é que ela deve se comportar com Deus. Certo? Então, são fatores... gostaria de marcar uma diferença aqui, sublinhar uma diferença entre isso e como é que os escolásticos na Idade Média faziam. Porque na Idade Média escolástica, até o século XV, XVI, XVII, a preocupação toda era sobre questões objetivas a respeito de Deus. O peso, né, dado aos problemas era mais objetivo. Então, se é possível, de fato, conhecer que Deus realmente existe. Quais são as provas reais que eu posso usar? Quais provas não provam nada? Quais provas provam? Questões concretas sobre Deus. Questões do tipo assim, essa pessoa sofreu um trauma na infância e isso fez com que ela tivesse uma aversão a qualquer autoridade, e, portanto, ela nunca se abriu a um padre, e, portanto, faz 30 anos que ela não confessa, e isso conduziu ela a um caminho de ateísmo prático e de agnosticismo, de defender que não tem como provar se Deus existe, mesmo se ele existe ou não interessa. Então, essas coisas não eram debatidas na Idade Média. Só que é uma característica dos séculos mais recentes, certo? Isso é uma preocupação mais nossa, já vamos falar um pouco nisso, né? Então, o que a gente quer dizer aqui é que essas virtudes de piedade e de deferência, que põem ordem e fazem com que haja uma relação adequada com nossos pais e outros familiares, e também a virtude de patriotismo, né, que tem a ver com, não é à toa que pai e pátria têm as mesmas raízes. Tá? A gente já vai falar um pouco sobre isso. Essas virtudes, elas são exercidas dentro de casa, todo dia, na estrutura familiar, na estrutura de trabalho, no modo de comprar e vender, no modo de estabelecer relações com empregados, com superiores, com funcionários, com professores, com alunos, com instituições. Essas virtudes, elas têm maior ou menor papel e presença em tudo isso. Agora, o que são essas coisas? Elas são a tessitura da nossa cultura. São fatores culturais, são fatores comportamentais, sociais, coletivos, que conduzem uma pessoa a ter uma certa noção, então, de como é que deve ser com Deus, de como é que Deus é, como é que eu devo me relacionar com Ele. Né? Isso aqui está longe de ser freudiano. A relação com o pai da pessoa implicou na religião. Isso aqui é tomista, isso aqui. Né? Cuidado com Freud, fala um monte de coisa inaceitável. Né? Mas isso que a gente está defendendo é profundamente fundamentado na estrutura moral tomista, né? Teológica, católica, de que virtudes que nos fazem nos relacionar bem com nossos inferiores criados dão a estrutura e nos fazem sentir na pele como é que deve ser então com Deus, nossa relação com Deus. Então hoje os medievais então se preocupavam um pouco com isso, mas hoje nossas fontes, nossos campos de ação, né, são outros, né? Estamos em contextos diferentes. Hoje em dia existe uma grande preocupação por influências subjetivas, relacionais, que vão impactar nas pessoas, que podem dispô-las ou indispô-las a Deus. Bem, então, isso mostra então como, finalmente, sim, no concreto, o modo de vocês viverem a vida de família de vocês, isso dá
os filhos de vocês, e mesmo para vocês, e para outras pessoas, uma espécie de fresta, onde passa uma certa luz, que dá uma certa visão, por semelhança, de como é que deve ser a nossa relação com Deus. Certo? Então, daí, a gente vai especificar isso daqui a pouco, daí a importância de zelar por isso de maneira, assim, realmente total. Né? Bem, essas virtudes de veneração, de religião, de piedade, patriotismo também, de respeito, né, com os outros superiores, de boa relação com eles, supõe uma coisa que a gente falou já desde o começo. Supõe que o mundo é composto de criaturas desiguais, organizadas de maneira hierárquica. Certo? Isso aqui hoje em dia é sinônimo de fascismo. Tá? Uma visão fascista das coisas. O antifascista, ele é contra a hierarquia e autoridade até ser criticado. Aí ele faz questão de usar toda a autoridade que ele tem. Então, assim, essa noção, esse é um pressuposto para essas virtudes, de que o universo é hierárquico. Não há igualitarismo. De que isso é inexistente no mundo real. E essa visão hierárquica de sociedade, então, foi profundamente colocada em questão, certo? Por mudanças culturais, sociais, políticas, a partir de ideias, nos últimos séculos. A organização da sociedade não repousa mais sobre um princípio sagrado. Isso que quer dizer hierarquia. Hieros é sagrado, arque é princípio. Hierarquia quer dizer um princípio sagrado. Isso que é uma hierarquia. Né? A nossa sociedade não se baseia mais em princípios sagrados. Né? Existe uma paixão pelo igualitarismo, que é algo inerente ao sistema liberal, democrático liberal. É a cultura produzida pelo sistema democrático liberal, igualitarismo. E, portanto, vai haver uma oposição frontal, um combate, sim, declarado contra a noção de hierarquia e de realização de hierarquias. Tá? Aí vocês vão ouvir antifascistas, lembrando, eu gostaria de deixar bem claro, nós não somos fascistas. Tá? O que os antifascistas chamam de fascismo não é o que nós somos. Tá? Não é porque eu critico eles então eu sou o que eles dizem que eu sou. Não, né? Eu sou o que eu sou. Católico. Né? Também não é fascista. Tá? Então, assim, como a esquerda classifica. Então, lembra que combater um erro, você não combate o erro com o erro oposto, você combate o erro com o que é certo. Então, qualquer noção de hierarquia, então, vai ser dito fascista. E existe, então, daí vocês, e como a noção de hierarquia se opõe ao igualitarismo, que é um produto direto das democracias liberais, agora vocês podem entender um pouco melhor porque cada vez que aquilo que é classificado de fascista, né, aparece, se diz assim, isso aqui está sendo, está havendo um ataque à democracia, entendeu? Porque ela é igualitarista. E ambas as coisas são a noção hierárquica do lado de lá, tá? Que acaba batendo de frente com a noção igualitária da democracia liberal. As duas coisas não são definitivamente, nenhuma dessas coisas são partilhadas por nós. Bem, então, a visão, né, essa compreensão moderna das relações sociais, né, inclusive relações familiares, né, essa visão moderna, assim, igualitarista, né, invalida, definitivamente invalida, anula, neutraliza uma vida verdadeiramente religiosa. Tá? É por isso que vocês podem observar, né, que a religião católica hoje em dia passa por dentre outras inúmeras causas, uma crise brutal, porque todo o ambiente em que nós nos encontramos é um ambiente democrático liberal, e o pior que isso, frontalmente oposto a hierarquias e autoridades, que é algo inegociável e um fundamento da nossa religião, mesmo da visão do mundo, uma visão natural do mundo adequada, e
E isso vale também para, apesar de erradas, as outras religiões. Protestantes, hindus, budistas, muçulmanos têm noções hierárquicas nas suas religiões. Né? E é importante também notar que essas religiões também sofrem problemas diante de contextos assim. Eles veem uma debandada das gerações mais recentes, da prática religiosa delas, apesar de serem religiões erradas, né, e falsas, mas porque, na medida em que elas ainda têm princípios que são incompatíveis com a democracia liberal e com a igualdade, elas também vão sofrer com isso. Né? Mas a fortiori, a nossa religião. Né? Então, como ter um conhecimento prático vivido no cotidiano, né? De uma autoridade que está acima de mim, que determina certas coisas da minha vida, né? Um princípio sagrado que hierarquiza o mundo, que criou um mundo hierárquico, que estabelece relações entre superiores e inferiores e etc., numa sociedade que parece abolir, e que, na verdade, milita por isso, né? Para abolir toda forma de relação de superior com inferior. Como ter uma noção adequada de religião e de relacionamento adequado com Deus? Não tem como. Né? De modo que pais devem ser extremamente zelosos e cautelosos e atentos para que a família deles não sofra prejuízo, nem sucateamento nesse contexto. Alguma dúvida até aqui? Para não entender? Okay. Bem, veja, por exemplo, né, essas virtudes, vocês já devem talvez ter entrevisto um pouco, então elas põem ordem nas relações dos inferiores com os superiores, sejam superiores criados, pais e outros, seja Deus, superior incriado. Então, o que essas virtudes, no final das contas, fazem no concreto? Elas ajustam os inferiores aos superiores e vice-versa. Elas realizam um certo ajuste. Fazem essas engrenagens trabalharem juntas de maneira adequada. Ora, como imaginar que isso vai ser possível diante de uma sociedade que hoje em dia diz que cada um deve afirmar sua individualidade e que ela deve, então, fazer valer seus projetos de vida, seus sonhos, e, bem, tudo isso, né? Como que essa pessoa, então, vai ter um pingo de disposição de se ajustar a outra pessoa, quanto mais superior? Então, são coisas que predispõem as pessoas a ir se afastando de um modo justo de se relacionar finalmente com Deus, de pelo menos conceber um início de visão de que há uma outra autoridade superior ainda aos meus pais, com a qual eu devo me relacionar de um certo modo, né? E a partir daí, problemas nas famílias, no modo de se relacionar com os pais e no modo de se relacionar com professores nas escolas, por exemplo, vão constituir toda uma espécie de caldo que só pode esterilizar nas pessoas hoje em dia, sobretudo a gente fala mais dos jovens, né? Já que a gente está tratando de filhos aqui, e por consequência estudantes, só pode esterilizar neles qualquer visão de que há um Deus que ultrapassa o meu plano de vida e com o qual eu devo me relacionar de um certo modo, devo me ajustar a ele. Bem, o que também é comum essas virtudes? Né? Que Deus, pais, superiores, autoridades governamentais, elas podem não agir assim, mas estão lá para isso, né? São princípios da nossa vida. Isso quer dizer o quê? Que eles têm uma ação causal sobre nós. Nossos pais intervêm sobre nós. Eles causam que escola eu vou estudar, eles causam que roupa eu vou vestir, até uma certa idade, pelo menos. Eles causam
que comida eu vou comer, eles causam que pessoas eu vou poder me relacionar ou não, por aí vai, né? Assim também meu chefe no emprego, assim também meu professor na escola, né? E eles também têm uma certa excelência, têm uma certa superioridade em relação aos filhos, aos alunos, aos empregados, né? E pais, os outros superiores, como professores, empregadores, etc., eles vão recebendo de Deus, num certo grau, como a água na panela recebe do fogo, uma parte da paternidade que Deus tem conosco. Quem é que é pai? É quem comunica a vida e quem a conserva e quem a sustenta e quem a protege, né? Isso cabe eminentemente primeiro a Deus, e pais e outros superiores e professores vão exercer isso num certo grau. Gerar uma vida, conservar essa vida de maneira física, intelectual. Por isso que o quarto mandamento, diz, vocês podem ver lá depois no catecismo, depois de falar dos pais, fala dos outros superiores, dos empregados, etc., porque há uma relação análoga de paternidade desses outros superiores com seus inferiores, em relação, comparável à dos pais com os filhos. Isso porque Deus não precisaria, mas ele quis associar ao governo dele no mundo outras criaturas, homens e anjos, para que elas tivessem também a honra. Ele fez por pura bondade, ele podia governar tudo sozinho, e de fato ele faz, ele governa tudo sozinho, mas ele associa, sem deixar de governar, ele associa esse governo a outras criaturas, porque ele é bom e ele quer que elas tenham a honra de serem causas, junto com ele. Quando você é causa, você tem uma dignidade maior. E cada causa associada a Deus, pais, professores, empregados, eles vão dar origem a uma certa esfera de organização. Cada família de vocês é um núcleo que não é um compartimento estanque, a gente vai ver, se relaciona com outras famílias, com o país, né, com a igreja, mas é um núcleo que existe ali em si mesmo. Cada família de vocês é a família de vocês. E que teve início com a paternidade, né, com o casamento, né, o matrimônio de vocês, e os pais, e junto com eles, as mães, os maridos e as esposas, eles são princípio de uma certa ordem particular no mundo, as famílias particulares de vocês. E, portanto, a origem, os pais, dessa ordem individual, particular, vai ter certas relações particulares com os membros ali, que são diferentes das relações com os outros, né? Então, os primeiros princípios, tá, na ordem natural aqui desse mundo são pais e mães, tá? São eles que dão origem às famílias. As famílias são esferas de ação, uma espécie de ordenzinha ali particular, que teve um início, né, por causa de pai e mãe. Então, eles, começados os pais, e junto com eles as mães, maridos e esposas, eles são os princípios mais elevados na ordem natural. Não é à toa que o quarto mandamento, que honrar pai e mãe, faz a transição entre os três primeiros mandamentos que regulam nossas relações com Deus e os outros que regulam nossas relações com as outras criaturas que não são os nossos pais. Tem uma ordem aí. E a paternidade vai ter uma espécie de intermediação entre a ação criadora total de Deus, Deus criou tudo, e o simples governo externo das coisas. Uma certa participação na relação que Deus tem com as criaturas, mas que está muito longe de causar o ser das coisas, um mero governo externo, de coisas que você já recebeu a coisa do jeito que estava, você não deu origem a elas, né? Os pais fazem essa intermediação, eles dão origem à família deles, eles têm uma participação real na causalidade da existência dos filhos deles. E gerar filhos vem com isso atrelado na relação de conservação e de educação necessariamente. São Tomás nunca separa essas coisas. Essa história de
que a paternidade é um papel a ser desempenhado, a gente vai falar sobre isso, né? O que vai, por exemplo, fundamentar casamentos contrários à natureza. A paternidade é um papel a ser desempenhado. Tá? Então, qualquer um pode fazer de muitos modos. Né? E a educação dos filhos, na medida que cabe aos pais, por causa deles terem causado os filhos, né, é a mais radical das intervenções que podem existir em relação a outras formas de educação. Então, por exemplo, isso aqui vocês têm isso claro, né? A educação que vocês dão para os filhos de vocês tem uma influência brutalmente maior do que a que os professores terão sobre os filhos de vocês. Isso aqui eu me lembro claramente nas escolas que eu passei, foram poucas, mas algumas, né? Eu lembro que tive professores, quando eu tinha 14, 15 anos, 16, que eram francamente comunistas, socialistas, etc., críticos por princípios errados, né, do capitalismo e do neoliberalismo e a favor de todo tipo de coisa assim. E tive até professor que era candidato pelo PSOL. Então, eles, apesar disso, eu jamais, eu afirmo isso com toda a lucidez, eu jamais voltei para casa com um instante sequer em toda a minha vida escolar, tendo na minha cabeça, depois de uma aula, alguma dúvida que me inclinasse a essas coisas, porque eu tive pai e mãe que me educaram sobre essas coisas em casa, certo? De maneira adequada. Então, a educação que os pais têm, que está visceralmente ligada ao fato de eles terem gerado os filhos, tá? Tem um poder de intervenção muito maior do que qualquer professor. Tá? Isso eu gostaria de deixar claro, assim, bem, isso aqui também tem muitas nuances que nem cabem aqui agora, mas saibam que finalmente não tem uma escola católica onde eu vivo, e bem, se finalmente por uma certa circunstância você vai acabar tendo que pôr seu filho em uma escola, você vai escolher a menos pior, né? Saiba que a educação que vocês dão em casa para os filhos tem um poder brutal de imunização nos filhos de vocês, com um monte de coisa que eles vão aprender na escola. Por isso também, cabe dizer aqui, isso aqui vocês escrevam colhem no espelho do banheiro de vocês, toda vez que vocês forem fazer a barba de manhã ou lavar o rosto, vocês leiam isso, né, para o resto da vida. Colocando os filhos numa escola, a escola mais promissora do mundo, tá? Apesar disso, nenhum pai e mãe estão dispensados de um notável homeschooling em casa. Tá? Não é porque você está na escola, tá? Que seus filhos estão na escola, que você não vai passar lá de tempos em tempos, várias vezes de tarde, né? O que vocês estão estudando? Estão estudando o quê? Tem prova essa semana? Deixa eu ver a agenda, o professor escreveu alguma coisa, tem tarefa, deixa eu ver qual é a tarefa, você fez, deixa eu ver se você fez, entendeu? Qual é o problema? Tenta solucionar, senão no dia seguinte vai falar para o professor. Tem trabalho, não tem trabalho, já distribuíram qual que vai ser sua parte, você vai falar sobre o quê lá na frente, tem que comprar alguma cartolina, tem que levar em algum lugar antes de levar na casa do seu colega fazer trabalho, tem que comprar alguma coisa na papelaria. Os pais que se creem dispensados de um acompanhamento extremamente fino, né? Fino assim, bem regrado e extremamente próximo, né, da vida escolar dos filhos, está na visão errada de vida. Tá? Quem educa filho é pai e mãe, em primeiro lugar. A escola é um complemento, né, extremamente importante, mas escrevam isso no banheiro de vocês. Colocar filho na escola não dispensa de um notável homeschooling. Tá? Eu fui alfabetizado na mesa da sala de casa, tá? Ler, lá, escrever, foi pai e mãe. Tá? Matemática, inglês, pai e mãe. Todo dia, eu e meu irmão, tal, isso aqui, eu não aprendi tudo que as disciplinas escolares na escola, né? Muita coisa era em casa. Por uma simples consequência dos meus pais terem me gerado, então eles fiscalizam tudo isso daí. Eu lembro, tinha 12 anos de idade, tinha que decorar toda a tabela de verbos
pretérito mais que perfeito, subjuntivo, gerúndio, etc. E eu queria morrer. Tabuada também e tal. E eu ficava na sala lá, me contorcendo no sofá, perna pra cima, cabeça para baixo, no chão, sentava no chão, apoiava na mesa do centro da sala, apoiava no sofá, sentado no chão, virado pro sofá e tal. E pai e mãe lá, daqui uma hora eu volto aqui para tomar a lição, se não aprender eu vou te bater. Eu não sei, mas né? Aí depois, no meio da tarde, lá parava, ó, vem tomar lanche, tal, fiz lanche para vocês, tal, e depois agora vai estudar lá aqui, senão eu vou tomar a tabuada, a lição, lá, os verbos, não sei o quê, e as 3 colunas de inglês lá, to eat, ate, né, etc, né? Tudo isso daí, eram 4 folhas, assim, né? Então tinha que decorar, e senão eu apanhava, né? E lá do quartinho lá, estavam fazendo as coisas. Meninos, tudo bem aí? Tudo, vocês estão fazendo? Estudando. Estudando o quê? Tal coisa. Então mesmo? Então. Eu vou dar uma olhada aí. Pode vir, né? Tem que fiscalizar. Né? Eu já vi casos assim de... também as coisas que eu falei de trabalho, na casa dos outros. Né? Bem lógico que tem que ser fiscalizado com todas as outras coisas que a gente já fala o tempo inteiro, né? Eu acho que não tem lugar... Bem, sim, não sei, mas... Eu acho que essa capela aqui é um dos lugares no mundo que mais fala sobre família, namoro, noivado, acho que sim, é a nossa obsessão aí. Então, já vi gente assim que... mãe, estou indo na casa de um amigo fazer trabalho. Ah, tá bom. Amigo, na casa de quem? Telefone, quem que é o pai, quem que é a mãe, trabalha com o quê? Que horas que você volta? Quem vai estar lá? Né? Quem que faz parte do seu grupo? O que você vai falar sobre o quê? Já fez sua parte, etc, etc. Tem o telefone deles para se um outro não apareceu, dizer o que ele tem que fazer depois. Os pais, tudo conhecidos, meus pais, viu? Se não estava lá, não. Os pais não estavam lá, não. Pode vir chama o pessoal para fazer trabalho aqui em casa. Né? Moleque do 12, 13 anos sozinho lá. Isso não pode parar bem, né? Acabar bem. Isso aí. Então, e o que eu já vi, caso justamente. Aí depois, mãe, eu volto 7 horas, né? Aí era 7 horas, minha mãe ligava, posso te pegar? Eu vou comer pizza aqui e tal, que eles tinham combinado. Não, minha mãe ligava assim, você não tem casa, não? Tudo que vocês falam, preciso de vocês também. E aí, tá, não sei o quê. Deixa eu falar com a mãe dele. Tal, não sei o quê. Não, tá tudo bem, tá? A gente que convidou mesmo, tal. Aí, deixa eu falar com ele de novo. Aí passar o telefone. Que horas que eu posso? 9 horas. 9 horas eu tô aí. 9 horas o telefone tocava lá do porteiro chamando lá para descer. Então, tem que acompanhar o seu de perto, senão isso não pode dar certo, não vai dar problema. E isso faz parte da vida familiar. Lembrar também o seguinte, os pais não são educadores a título de indivíduos. Vocês são membros de uma sociedade. Essa sociedade tem uma certa cultura, uma certa tradição cultural legítima. Né? E vocês introduzem os filhos de vocês na vida adulta, pouco a pouco, num certo contexto cultural específico da sociedade em que nós estamos, que vocês estão, do país que vocês estão, na região do país que vocês estão. A educação não é muito abstrata, não, viu? Aliás, longe disso. E São Tomás não hesita em dizer que esse conjunto cultural dessas tradições em que as famílias estão inseridas é a pátria. E os outros superiores idem. Né? E esses princípios, então, familiares, de hierarquia, de autoridade, de relações com superiores, enfim, dentro e fora de casa, dão a conhecer como é que é Deus, como é que dão uma noção adequada de autoridade. E não é à toa que o ser humano é chamado de imagem de Deus, porque ele exercendo, numa certa medida, um senhorio sobre uma esfera específica da vida humana, família, tal parte da política, do governo, no país, numa escola e por aí vai, numa instituição, eles têm, exercendo um certo senhorio, eles deixam transparecer, num certo grau,
uma noção absolutamente fundamental, assim, sublime, fundamental, assim, de maneira bastante forte, do que é o Senhor, que é Deus. Se as pessoas não têm noção do que é o Senhor, isso aqui vai dar muito problema. E que a desigualdade das criaturas, então a noção de que eu sou inferior em relação ao meu pai, inferior em relação ao meu professor e ao meu chefe, né? Ou então de que eu sou superior a alguma coisa, né? Essa desigualdade é fundamental para que as pessoas tenham uma noção da bondade de Deus, que todo mundo é igual, ninguém precisa fazer caridade, ninguém vai experimentar, tendo que pedir para os superiores, o que é ser ajudado, o que é caridade, bondade, o que é passar apuro e ser socorrido, né? Por isso é importante, por exemplo, pais separados, né? É interessante notar assim, as pessoas vão até chega uma hora que elas travam e não se abrem mais, porque elas têm uma tessitura mental, assim, uma espécie de background mental, que elas veem a autoridade não como alguém que está lá para ajudar ela a chegar onde ela não chegaria sozinha, mas ela fica sempre desconfiada porque a autoridade vai passar a perna dela no final das contas. Se ela se abrir demais, finalmente meu superior vai me passar uma rasteira. Então a pessoa é muito precavida. Isso é comum em filho de pai separado. E quando o pai tinha que estar lá para ajudar, quando precisava, a autoridade não ajudou. Outra coisa também que é importante, né? Mais 5 minutos só, eu acabo. Outra coisa que é importante, por exemplo, os pais nem se dão conta disso, mas quando eles brigam, discutem, etc., isso não deveria acontecer, mas quando acontece, eles se acertam. Né? O que os filhos têm como exemplo? Que, apesar das diferenças de opinião, de outras coisas, que eles, no final das contas, se acertaram. Ah, tá bom, vai, eu não estou de acordo, continuo não estando de acordo, mas vai, vamos acertar as coisas aqui, porque precisa comer e precisa encaminhar umas coisas aqui depois da janta, né? Os filhos vendo isso, eles vão ter uma noção mais justa, adequada mesmo, do que é, no sentido católico e naturalmente justo, da noção de tolerância. Por isso, vocês não se espantem que a geração de jovens, ou adultos jovens, hoje em dia, que não hesita em fazer quebra-quebra na rua, pôr fogo em loja, pichação, etc., boicote, e derrubar enorme, né, composto que não está de acordo, continua não de acordo, mas bem, vamos se acertar porque tem que tocar a vida. As pessoas não, elas viram os pais, eu não suporto mais, você não sei o quê, então a gente vai separar. São os filhos dessas pessoas que agora apresentam um comportamento de quebrar tudo, de não hesitar por causa de um comentário postado, mobilizar uma tropa de pessoas, destruir a pessoa em público, entendeu? Ao invés de se acertar. A gente observa também uma juridização, se é possível falar assim, das relações sociais. Então, assim, não estou de acordo com você, ou tá, você fez uma coisa que eu não gosto, ou então tal coisa eu não pedi, mas sua empresa me mandou, sua loja, etc. Não, bem, estou devolvendo aqui, gostaria de ter meu dinheiro de volta, eu gostaria que a gente se acertasse, o que dá para fazer. Não, essas pessoas, elas se processam. Elas enfiam um processo diretamente umas nas outras, ao invés de tentar acertar as coisas de maneira humana, razoável antes. Existe uma juridização das relações sociais, né? Geração de pais separados. Tá? Vocês façam essa experiência, vocês levantem a peça num anfiteatro, de faculdade ou em outros lugares aí fora. Quantos tem os pais ali ainda casados? De 200 pessoas, vocês vão encontrar 2 ou 3 alunos. Tá? A maioria são filhos de pais separados. Não é à toa que são esses daí que sequer podem tolerar que alguém faça uma conferência com uma ideia diferente da dela. E as mesmas pessoas que da boca para fora falam que não é necessário ter um pluralismo de ideias a serem debatidas, mas na verdade não é assim, porque no concreto em casa não foi assim. Então, quando vocês brigam, mas no final das contas vocês se acertam, né? Vocês fazem um bem enorme para o filho de vocês, né? Pelo menos isso no final. Bem, última coisa então, para acabar, 1 minuto.
Como lidar, então, com essa... Como no concreto lidar com isso, né? No concreto, aplicar essas coisas. Então, vejam, seria uma ilusão tentar reconstruir no concreto uma sociedade hierárquica de maneira só tentando estabelecer hierarquias naturais. Isso aqui é o conservador. Tá? Os missionários nas missões já apontavam que era um erro, primeiro, civilizar tribos para depois ensinar catolicismo. Não dá certo. As duas coisas têm que ser feitas ao mesmo tempo, porque depois do pecado original, é importante lembrar, nós não somos puros homens, somos seres humanos elevados à ordem sobrenatural, dirigidos a uma finalidade sobrenatural. Nossa vida no concreto está enxertada em Jesus Cristo, na graça, no sobrenatural, nas virtudes infusas, etc, etc. Pretender reconstruir as coisas no plano natural para depois de expor as pessoas assim à religião é um erro. Se ensina catolicismo para as pessoas. Catolicismo. Vocês podem ver todo esse lugar conservador aí, quando aparece alguém que fala de religião, etc, etc, Nossa Senhora, igreja, missa, e depois fala de aborto, fala de educação, deixa as coisas de religião tudo de lado e só posta o que a pessoa falou sobre aborto e sobre educação. De igreja católica não posta, não. Curioso aí. Tá? Quer dizer, isso aqui está errado, isso aqui só pode dar um fracasso. Tá? Não existe correção da natureza hoje em dia, depois do pecado original de Adão, sem a graça. Isso não existe. Tá? E onde é que se encontra a graça? Na igreja, né? na instituição hierárquica da igreja, em que Cristo, como cabeça da igreja, é visível na hierarquia eclesiástica. Tá? Então, eu faço questão de sublinhar isso aqui. Né? Pais que ficam desmontando os padres em casa, tá? Estão fadados aos piores problemas com os filhos depois. Eles não podem esperar que os filhos os respeitem e tenham uma noção de hierarquia se eles ficavam espinafrando os padres e descascando os padres em casa, tá? Assim como vocês esperam que, assim como vocês, se vocês ficarem fazendo isso com os professores de vocês, não esperem que eles vão poder ajudar os alunos de vocês em casa. E os professores que também fazem isso, criticam outras autoridades ou os pais na escola, não pensem que os alunos irão obedecê-los. Né? Outra coisa, então, a constituição divina da igreja é uma espécie de reservatório hoje em dia de uma noção perfeitamente justa e adequada de hierarquia. Tá? Sobrenaturalizando um princípio natural de hierarquia, na hierarquia eclesiástica, e ter uma experiência, uma vivência sadia de igreja. Você na sua paróquia, onde as coisas são feitas direito, né? Não estamos falando de lugares com problemas mesmo, mas que isso existe hoje em dia. Mas num lugar que de fato tem uma vida eclesial, posso falar assim, justa, que proporciona aos seus fiéis uma vida católica, num relacionamento adequado com os sacramentos da hierarquia eclesiástica, uma relação de vida de igreja mesmo, né? Isso aqui é um excelente antídoto e ponto de partida para educar as pessoas, nossos filhos, nas virtudes de veneração e de ter uma relação adequada com Deus. Né? A vida social contemporânea tenta destruir isso aqui. A igreja é realmente o lugar adequado para isso. Por isso, também uma outra consequência bastante atual, todas essas iniciativas ou discursos, promover essas iniciativas é necessário agora então um movimento de leigos, porque não se pode esperar mais nada da hierarquia eclesiástica, ficar defendendo protagonismo leigo, prescindindo da estrutura divinamente instituída por Jesus Cristo, a hierarquia eclesiástica, colaborar para o fracasso e para o avanço dos problemas que a gente tem hoje em dia de destruição da autoridade, da hierarquia, como consequência da nossa sociedade democrática liberal,
porque é passar por cima da instituição eclesiástica hierárquica de autoridade divinamente recebida, né, Jesus Cristo, e realmente causar um problema enorme na próxima geração, porque tiveram uma relação com a hierarquia eclesiástica extremamente defeituosa e mal encaminhada. Certo? Segunda coisa, e acabamos por aqui, promover em casa, então, né, o culto de homens virtuosos, ou seja, dos santos. Pessoas que souberam ter uma relação com Deus adequada, imitá-los, que esse é o propósito da canonização dos santos. Né? E através, então, de uma vida na igreja, né? Correta, né? De um exercício correto de paternidade em casa, e de devoção aos santos, promover justamente uma estrutura vivida no concreto com os filhos, que vão dar para eles uma noção adequada de Deus e não só barrar, como voltar a corrigir, que a gente vê hoje em dia, mesmo entre famílias tradicionais ou tradicionalistas, chamem como quiserem, de verdadeiro fracasso na transmissão da educação, na educação dos filhos, da religião católica, né? Por causa de uma má relação de hierarquia entre pais e filhos. Bem, passo por aqui. Nem vou abrir para perguntas, vou encerrando, e aí depois um pequeno intervalo aí, certo? Então, vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Senhor dos cristãos, São José, menino Jesus de Praga. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. São Francisco de Sales, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.